palavra à doutora do painel. Antecipei aqui. A doutora Paula Guedes Fernandes da Silva, advogada e pesquisadora, está com a palavra por 15 minutos. Olá, boa tarde. Bom, começando com a minha audiodescrição, sou uma mulher branca, de cabelos escuros, tô com uma blusa verde, um cordão, e é um privilégio estar aqui falando com vocês hoje. Bom, como já foi falado, né, eu sou advogada, sou doutoranda em IA e Direito pela Universidade Católica do Porto, pesquisadora do Núcleo de Legalité da PUC-Rio, especialista em governança de IA e hoje falo enquanto consultora do Programa de Ecossistemas de Tecnologia de Informação e Comunicação da Artigo 19 Brasil, que é uma organização que defende e promove a liberdade de expressão e direito de acesso à informação como essenciais para a concretização de outros direitos fundamentais no Brasil, entendendo a transparência como mecanismo de regulação e controle democrático de novas tecnologias. Dentre as suas áreas de atuação, além da transparência, destacam-se os direitos digitais e a participação democrática, elementos diretamente relacionados com a pauta de desenvolvimento, governança e utilização de sistemas de inteligência artificial pelo Poder Judiciário brasileiro. Dito isso, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui nessa audiência pública hoje. E, bom, para iniciar minha fala, eu gostaria de parabenizar o Conselho Nacional de Justiça pela instituição do Grupo de Trabalho sobre Inteligência Artificial no Poder Judiciário, pela iniciativa de atualização da Resolução 332/2020 e pela instituição dessa audiência pública, que é um mecanismo essencial em uma democracia participativa. Como já foi falado anteriormente pelos colegas, a inteligência artificial já é uma realidade e é permeada por muitos benefícios, especialmente para o Poder Judiciário, pode atuar como grande aliada no aumento da produtividade, para tornar a justiça mais efetiva e com mais qualidade. Contudo, não podemos desconsiderar os muitos riscos que existem na utilização não regulada dessas ferramentas, em especial no contexto sensível do judiciário brasileiro, de quem tem acesso à justiça no nosso país. Por isso, é fundamental olhar a inteligência artificial a partir de suas potencialidades, de forma a não demonizá-la, mas também não entender a tecnologia como solução de todos os nossos problemas a partir de uma visão meramente tecnosolucionista. Hoje, é evidente como o judiciário brasileiro está empenhado com a adoção dessas tecnologias no seu dia a dia. De acordo com a pesquisa Uso de Inteligência Artificial no Poder Judiciário pelo CNJ, lançada em junho desse ano, 94 órgãos judiciários já possuem projetos de inteligência artificial com mapeamentos de pelo menos 140 projetos até 2023, que foi um aumento de 26% em comparação com o ano passado. Com 2022. Diante desse grande interesse no desenvolvimento e utilização de inteligência artificial pelo judiciário, é de extrema importância falarmos em sua regulação e, por isso, parabenizo o CNJ por, desde 2020, já contar com a Resolução 332, que dispõe sobre ética, transparência e governança da produção e no uso de IA no Poder Judiciário. Porém, assim como aconteceu com o projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional, houve um maior desenvolvimento do entendimento do tipo de regulação que melhor se adequa ao sistema de inteligência artificial, além de mudanças no próprio cenário tecnológico, por exemplo, com a disponibilização de uso geral de sistemas de inteligência artificial generativa em novembro de 2022, que faz com que seja essencial a atualização das normativas de 4 anos atrás, como é o caso da Resolução 332. Já adentrando especificamente nos pontos da minuta que atualiza a resolução, gostaria desde logo de elogiar que ela tenha sido centrada na ideia de transparência sobre desenvolvimento e uso de sistemas de inteligência artificial. Nesse sentido, já falar que a defesa da transparência, direito de acesso à informação e prestação de contas serão pontos centrais na minha fala e da contribuição do artigo 19, como vou aprofundar mais para frente. Ainda, quando falamos em governança e regulação de inteligência artificial, o cenário ideal é que as iniciativas não devem acontecer em isolamento entre os três poderes. E por isso é elogiável que a minuta tenha similaridade com o atual projeto de lei 2338 de 2023, de autoria do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, que atualmente está em análise na comissão temporária no Senado. Dentre as convergências positivas entre a minuta e o PL 2338, gostaria de enfatizar as seguintes. Primeira, a adoção da abordagem baseada em riscos com foco principal na proteção dos direitos fundamentais. Segundo, a categorização de riscos com expressa menção dos casos de risco excessivo à segurança da informação, os direitos fundamentais dos cidadãos e independência dos magistrados, e por isso são vedados. Terceiro, a utilização das mesmas definições do PL 2338, que facilita a interpretação e a implementação sistemática entre as futuras regulações. Quarto, a inclusão de mecanismos de atualização do rol de riscos, o que garante que a regulação se mantenha atual, mesmo com os rápidos avanços nos sistemas de inteligência artificial. E quinto, a previsão de instrumentos de governança compatíveis com o que é proposto no projeto de lei, em especial a obrigação de sistemas de IA de alto risco de passarem por avaliações de impacto algoritmo inclusivas, prévias e contínuas. Feitas essas necessárias indicações dos acertos da minuta, gostaria de voltar a minha fala agora para alguns elementos que entendo que eles possam ser melhorados no texto.
Em primeiro lugar, considerando que a relação entre Estado e seus cidadãos é inerentemente assimétrica, uma vez que o Estado detém maiores informações e poder sobre seus cidadãos, é indispensável o reforço das obrigações de governança do Judiciário para que haja maior equilíbrio do fluxo informacional por meio de um olhar cuidadoso para a efetivação de medidas reforçadas de transparência, acesso à informação e prestação de conta quanto ao desenvolvimento, contratação e uso de ferramentas de inteligência artificial pelo Poder Judiciário. É nesse sentido que dispõe o artigo 25, que determina que todas as soluções adotadas deverão assegurar total transparência na prestação de contas. Dito isso, reforço que as obrigações de transparência ativa e passiva do setor público, em especial do Poder Judiciário, são consideradas requisito prévio para que os cidadãos possam exercer outros direitos no curso do processo judicial, inclusive direito de revisão de decisões. Por isso, capítulos 5 e 7 da minuta, que tratam respectivamente da transparência e registro no Sinapse e do controle do usuário, são necessários. Nesse ponto, menciono a já referenciada pesquisa do CNJ no âmbito da Justiça 4.0 e constatou que dos de 140 projetos de inteligência artificial atualmente existentes no âmbito judiciário, apenas 37 estariam hospedados no Sinapse, o que reforça a necessidade de que a obrigação de publicação de informações dos sistemas no registro público do Sinapse esteja no texto da minuta. Além disso, ainda no tópico de necessária transparência, reforço as falas de outras expositoras dessa audiência, como a doutora Isabela Bittencourt e Ana Carla, de que, para além da mera transparência, os sistemas de IA adotados pelo Judiciário devem ser explicáveis no que diz respeito às suas respostas, não propriamente ao modelo em si, e que isso deve ser feito em linguagem acessível e inteligível, que é uma das medidas de governança listadas no inciso 7º do artigo 7º-F. Essas medidas de transparência, ativa e passiva, e de explicação são essenciais para que a prestação de contas efetiva do Poder Judiciário na adoção de sistemas de inteligência artificial, e deve ser complementado por outros instrumentos, como as já mencionadas avaliações de impacto algoritmo para os casos de alto risco e auditorias, expressamente mencionadas no capítulo 9 da minuta, e pode ser melhorado, inclusive, com a previsão de auditorias independentes. Ainda, no âmbito da prestação de contas e transparência, saúdo o artigo 24 e determina a utilização preferencial de software de código aberto pelos modelos de IA no Judiciário. Nesse ponto, sugiro também a retirada do termo preferencialmente para que a regra geral dos modelos desenvolvidos e utilizados pelo Judiciário seja de código aberto, de forma a realmente possibilitar a obtenção de maior grau de transparência e cooperação com a sociedade civil. Ainda, para que haja maior legitimidade na atuação do Poder Judiciário, é importante que haja ampliação dos canais de diálogo e participação na sociedade, como foi reforçado pelo colega Tarcísio Silva e pela ministra Edilene Lobo. Por isso, recomendo a inclusão do princípio da governança participativa no artigo 2A, além da inclusão de mecanismos de participação pública durante processos de governança, como na elaboração de avaliações de impacto e na criação das propostas de atualização das hipóteses de categorização de riscos. Essa inclusão permite maior escrutínio público no processo de tomada de decisão, desenvolvimento, uso, contratação e governança de sistemas de IA no Judiciário, o que garante maior legitimidade e supervisão democrática da atuação do Judiciário brasileiro, além de garantir que os sistemas de IA sejam mais adequados para as realidades sociais em que serão implementados, com especial atenção para os grupos vulneráveis. Somado a isso, para que o modelo de regulação de sistemas de IA no Judiciário seja construído em alicerces democráticos, é fundamental não só garantir a participação social nas obrigações de governança, mas também nas próprias configurações institucionais. Por isso, julgo como indispensável que, assim como já mencionado por alguns outros colegas, como a Fernanda Rodrigues, hoje mais cedo, que haja o estabelecimento de um comitê de especialistas e que, dentre os membros do Comitê de Inteligência Artificial no CNJ, haja pelo menos alguns vindos da Organização da Sociedade Civil e da academia, e que essa inclusão leve em consideração a multidisciplinariedade, além de respeitar critérios de representação de raça, gênero e região. Além disso, apesar do texto da minuta trazer como princípio no artigo 2A a justiça, a equidade e a não discriminação abusiva ou ilícita, além do capítulo 3, específico sobre não discriminação, há ainda alguns caminhos para que haja expresso compromisso com o combate a todas as formas de discriminação, que deve ser vetor interpretativo no desenvolvimento e no uso de sistemas de inteligência artificial. Para isso, por exemplo, sugiro, assim como fez o PL 2338, a inclusão da definição de discriminação indireta com base na Convenção Interamericana contra o Racismo, que foi internalizada no ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto 10.932, com status de emenda constitucional, além da criação da obrigação expressa de que todo desenvolvimento e uso de sistemas de inteligência artificial seja feito com base nos protocolos para julgamento com perspectiva de gênero e na perspectiva étnico-racial, como bem pontuado pela ministra Edilene Lobo na sua fala de quarta-feira. No que se refere à categorização de riscos, é importante que haja inclusão no rol de riscos excessivos no artigo 7b, as soluções de IA que, sem supervisão humana, tomem decisões materiais, ao menos daquelas que afetem de forma significativa direitos fundamentais.
A delegação de decisões judiciais de mérito para sistemas de IA viola uma série de princípios constitucionais processuais, como do juiz natural, imparcialidade, motivação das decisões judiciais e paridade de armas, além de próprios direitos fundamentais, já que a máquina é, no estado atual da arte, incapaz de fazer avaliações éticas de raciocínio humano, como causalidades e contrafactuais, que vão além de escolhas técnicas. Isso sem mencionar, claro, as violações das competências indelegáveis de servidores públicos do judiciário, sujeitos a deveres de responsabilidades específicos. Esses pontos foram muito bem pontuados pela fala da professora Ana Frazão também ontem. Outro ponto que eu gostaria de pontuar, já nos finalmente, relaciona-se com o uso e contratação de modelos de linguagem de larga escala, os LLMs, e de sistemas de IA generativa pelo Poder Judiciário. Segundo a recente lançada pesquisa sobre a utilização de IA generativa na Justiça Brasileira, apresentada pelo senhor Juliano Maranhão na manhã de quarta-feira, atualmente por volta de 50% dos magistrados e servidores já utilizam essas ferramentas, e a maioria de forma individual em versões abertas, com considerável uso para atividades no tribunal. Um dos pontos que acabou de ser mencionado também pela minha colega anterior foi que as IAs generativas e a sua utilização pelos servidores, 83% dos casos não há informação, eles não informam sobre isso. Diante desse contexto de popularização dessas ferramentas, em primeiro lugar, parabenizo a inclusão de um capítulo específico na minuta sobre uso e contratação de modelos de IA generativa, em especial a obrigação de que a utilização desses modelos seja apenas de forma institucional, isso é, a partir do acesso habilitado, fornecido e monitorado pelos tribunais. Tal obrigação é fundamental para que haja um controle mínimo do tribunal e maior garantia de adequação quanto aos padrões de segurança da informação de mais regramentos aplicáveis, inclusive os previstos na própria minuta. Ademais, a partir do pressuposto que não há como garantir a total acurácia e veracidade dos resultados desses modelos, que usualmente alucinam em suas respostas como consequência do seu funcionamento com base em cálculos estatísticos e não com base na verdade, é recomendável que a utilização dessas ferramentas como instrumento autônomo de tomar as decisões judiciais seja listada como um dos usos proibidos do artigo 7º-B, sem prejuízo da manutenção total da responsabilidade do magistrado pelas decisões que ele profere. Nesse ponto, dispositivos da minuta, como o parágrafo 5º do artigo 8º-E, que criam obrigações para que os membros do judiciário passarem por treinamentos e capacitações periódicas para assegurar o uso adequado e responsável desses sistemas generativos, é de grande relevância para impedir que haja a utilização irrazoável, antiética e indiscriminada dessas ferramentas. Nesse contexto, reforço um ponto que foi trazido pela fala do professor Philip Hacker na quarta-feira: a inclusão da obrigação de checagem dos resultados, sempre que o magistrado ou servidor for fazer uso dessas ferramentas, devendo sempre se orientar pelo Manual de Boas Práticas que será elaborado pelo Comitê de IA do CNJ. E agora, realmente, indo para os meus finalmente, em consonância com os já mencionadas, as obrigações do poder público com a transparência e prestação de contas, é recomendável a manutenção do parágrafo 6º do artigo 8º-E, que impõe o dever de expressamente constar em nota de rodapé de ata judicial o emprego de IA generativa no auxílio de sua redação. E aí, segundo a pesquisa realizada pela FGV em 2023 sobre o uso de IA no judiciário, no Brasil, a maior parte dos sistemas de IA tem a sua ideação em fase subsequente de desenvolvimento e produção pela própria equipe interna dos tribunais, além de alguns feitos em parcerias com universidades brasileiras. Para questões relacionadas à soberania nacional, é o cenário ideal, mas não é o que vem acontecendo no que tange ao uso de IA generativa. Por isso, é importante a modificação no artigo 8º-F para que conste a obrigação clara de que, quando houver contratação de empresas privadas para fornecimento de seus modelos de IA generativa, a versão institucional do tribunal tenha mecanismos de bloqueio da utilização dos dados para treinamento ou aperfeiçoamento dos sistemas, além do isolamento dos dados do tribunal. Considerando que a maioria dos sistemas de IA generativa hoje disponíveis são de empresas privadas e estrangeiras do norte global, essa questão está diretamente relacionada à soberania nacional, como acabou de ser pontuado pelo professor Sérgio Amadeu, já que se trata de dados sensíveis e estratégicos do judiciário brasileiro sobre seus cidadãos. Então, dito isso, eu gostaria de mais uma vez agradecer a oportunidade de falar nessa audiência pública e de contribuir para essa construção da regulação no âmbito do Poder Judiciário brasileiro. Boa tarde e obrigada. Muito obrigado, doutora Paula Guedes Fernandes da Silva, pelas suas contribuições. Passa a palavra aqui ao conselheiro Bandeira.